Ao longo do mês de dezembro, nós temos desenvolvido esta série de sermões, intitulada Conversas com Jesus, onde estamos analisando e aprendendo algumas coisas acerca dessas conversas do nosso mestre com algumas pessoas. Pessoas que tiveram o privilégio de baterem um papo com Jesus. O que você faria no lugar dessas pessoas? Saiba que é possível que hoje, tanto tempo depois, você se encontre conversando com o Senhor, seja pela oração ou pela reflexão bíblica. Todos acharam? Evangelho de Lucas, capítulo 18. Vamos então aos versículos de 18 a 23 da passagem em tela. Lucas 18, de 18 a 23. Todos acharam? Sim ou não? Vocês estão aí? Sim ou não? Então vamos ler juntos comigo, por favor, juntos. E o texto nos fala o seguinte: certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. Replicou ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo-o, Jesus lhe disse: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Vamos orar? Bendito Senhor e Salvador, nós te adoramos, reconhecendo, ó Pai, que do Senhor vem a salvação e a vida sobre nós. Ensina-nos, ó Deus, portanto, nesta hora, a fim, meu Pai, de que possamos alcançar pleno entendimento acerca da Tua vontade para os nossos dias. Ó Deus, a despeito da limitação do pregador e também de sua audiência, fala o Senhor ao coração da Tua igreja, para que em Teu nome sejamos todos nós plenamente edificados. Isto, ó Deus, te rogamos, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos, há uma passagem interessante no livro Quando a Corda se Rompe, de Stephen Brown. Ele diz assim: as pessoas sempre dizem, Jesus é tudo de que necessito. Você só reconhecerá que Jesus é tudo o que necessita quando Ele for tudo o que você tem. E quando Jesus for a única coisa que você tem, então você saberá que Jesus é tudo que você necessita. Vivemos às voltas com nossas necessidades. De vez em quando nós pensamos: eu preciso disso, preciso daquilo. Uma casa maior, um carro melhor, mais roupas, quem sabe um pouco mais de amigos, ou de pelo menos amigos que me entendam. O fato é que as nossas necessidades constituem, o que poderíamos chamar de ponto nevrálgico das nossas relações com Deus. Aliás, o próprio Spurgeon falava que as nossas necessidades constituem esse ponto crítico do nosso relacionamento com o Senhor. Porque somos, de fato, muito necessitados. Como nos diz a palavra de Deus, somos pobres, cegos e nus. E como diria ainda a canção, nada podemos oferecer,
Somos realmente muito pobres. Cristo está aqui conversando com um homem abastado. Diga-se de passagem, esse homem seria um bom partido. Era um homem notável. Percebam algumas das suas qualidades. Era jovem, ou seja, ainda tinha muito pela frente. Riquíssimo. O texto não diz que ele era um homem remediado, mas era um homem riquíssimo, possuía de tudo. Além disso, ele era também proeminente. Lucas vai afirmar que ele possuía uma posição, ou seja, era alguém destacado na sociedade. Além disso, era virtuoso. Conhecia os ditames da lei. Ele mesmo afirma que seguia essas coisas desde criança. Uma qualidade desse homem é a sua insatisfação, uma outra qualidade, não é? E qual é a insatisfação dele? Ele estava infeliz com a sua própria espiritualidade. A despeito de ser virtuoso, de ter tudo o que precisava, de ser um homem abastado, ele entendia que precisava crescer espiritualmente. E à medida que nós conhecemos os adjetivos desse rapaz, a gente começa a pensar nele como realmente uma pessoa exponencial. Mas não para por aí. Ele mostra também que possuía uma grande sede por Deus. No momento em que ele se aproxima de Jesus para conversar com ele, ele demonstra o interesse de se aproximar mais do Senhor, servi-lo melhor. E isso, com certeza, é uma qualidade rara, ainda nos nossos dias. Um menino súplice buscou a Jesus para poder orientá-lo nessas questões espirituais que ele julgava ter limitações para resolver. É disposto. É interessante que ele era um homem de posição, e não obstante isso, ele é pego aqui correndo atrás de Jesus. Homens de posição na antiguidade não corriam atrás de ninguém. As pessoas acorriam a eles. Mas vemos esse homem correndo atrás de Jesus, se referindo a ele com reverência. E uma grande qualidade ainda que ele possui aqui, na verdade, não vem dele mesmo, mas ele recebe de graça porque ele é amado por Cristo Jesus. Jesus olha para aquele jovem e o ama. Jesus percebe nele, não é, esse desejo, e não por isso, mas Jesus entrega a ele uma porção generosa do seu amor e do seu cuidado. Interessante é que, à medida que ele conversa com Jesus, Jesus vai levando-o a pensar acerca das suas necessidades. Como pode um homem abastado, rico, proeminente e bem colocado na sociedade ser reconhecido como alguém necessitado? Aqui é que está, meus irmãos, o ponto que nos chama a atenção nesta conversa, porque esse homem tem o que muitas pessoas buscam hoje. Ele tinha tudo, humanamente falando, para ser uma pessoa satisfeita até consigo mesma. Ele já havia conquistado tudo, ainda jovem. Ele já estava onde muitos, na terceira idade, ainda não chegaram. Posição, bens e entendimento religioso. Um homem que qualquer um de nós diria ser completo. Um homem que, sendo apresentado a um pai de uma filha, poderia facilmente ser reconhecido, como eu já disse no início aqui, um bom partido. Não, minha filha pode casar com um rapaz desse. Não tem preocupações financeiras, não é? É um bom religioso. O que mais ela pode querer? Mas Jesus, ele vai mais além. Jesus, ele mostra algumas coisas que os olhos humanos não conseguem enxergar. E naquela conversa, Jesus mostra àquele jovem o quanto ele era necessitado. Por isso eu chamo e convido cada um de vocês a pensarem comigo sobre o que Jesus conversava com aquele homem. Jesus conversa primeiramente com aquele jovem sobre o que era preciso ter.
numa conversa franca sobre necessidades, Jesus mostra àquele jovem rico, proeminente e cheio de temor, o que é necessário possuir nesta vida. Observe o que nos diz aqui os versos 18 e 19. Só esperem eu achar o texto de novo, que eu me perdi aqui. E o texto diz assim: certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Interessante que Jesus, à medida que conversa com as pessoas, ele as faz pensar. Jesus está diante de um homem que tinha tudo, de um homem que, humanamente falando, não precisava de nada, mas a despeito disso tudo, ele se sentia vazio. Apesar de ser um religioso, apesar de ser alguém de posição, aquele homem sabia que a eternidade ainda era um problema, que ele não tinha certeza acerca desse tempo que certamente viria sobre ele. Aqui nós vemos algo que Salomão já nos ensinou em Eclesiastes, que é a eternidade no coração. Deus a coloca lá para que homem nenhum possa sentir-se satisfeito em si mesmo. E aquele homem que conversa com Jesus é uma prova cabal disso. Não obstante, ele tenha tudo, ele sabe que ele não possui nada. E ele chega então para Jesus e pergunta: mestre, como é que eu faço para preencher esse vazio? E ele chega chamando Jesus de bom. Interessante que os antigos destinavam esse termo, essa qualidade apenas para Deus. E ele chega para Jesus e diz: bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus responde de maneira interessante: por que você me chama bom? A resposta de Jesus vem em forma de uma outra pergunta. Porque o que Jesus está perguntando e fazendo aquele homem pensar é se ele sabe o que significa chamá-lo de bom. Jesus pergunta para ele mais ou menos assim: você reconhece quem eu sou? Sem a pretensão de dar uma carteirada, Jesus pergunta para ele: você sabe com quem você está falando? Mas à medida que a conversa se desenrola, a gente vai perceber que ele não sabia, de fato, com quem ele falava. Porque ele estava ali, sim, na presença do Deus Todo-Poderoso, mas não o reconheceu como tal naquele primeiro momento. E Jesus, à medida que fala com ele, o faz lembrado de algumas coisas, como, por exemplo, a lei. E à medida que Jesus o relembra da lei, a resposta é ainda mais surpreendente. Ele diz: não, isso aí eu sei de cor e tenho observado desde a minha mocidade. Jesus está se referindo aqui aos mandamentos constantes na segunda tábua da lei de Moisés. E Jesus cita todos, com exceção de um. E à medida que Jesus o lembra dessas coisas, ele diz: olha, eu sei, eu observo, eu sigo essas coisas. Então estamos diante de um homem consciente, de um homem temente, de um homem respeitador, mas que não sabia quem estava diante dele. E o que Jesus revela aí nessa conversa àquele homem é que é necessário ter o verdadeiro conhecimento de Deus. Aquele homem estava diante do Deus Todo-Poderoso, que conhecia os corações. Nós saberemos daqui a pouco por que Jesus omite o 10º mandamento daqueles que ele cita para esse homem. Justamente para entender que o que é necessário ter é o conhecimento que conduz à vida eterna. Ninguém se achegará a Deus baseado na ignorância, a qual muitos até defendem sob a peixe de não assumir maiores responsabilidades. Mas o conhecimento da palavra do Senhor é o conhecimento que nos liberta, é o conhecimento que abre os nossos olhos para as grandes oportunidades que o próprio Deus coloca diante de nós.
Então, naquela conversa simples sobre necessidades, Jesus mostra àquele jovem que é preciso ter o verdadeiro conhecimento. Mas não é bastante ter conhecimento, é preciso ainda saber algumas coisas. E o que é preciso saber? Jesus então começa aqui a desenrolar esse novelo diante de nós e diante daquele jovem. Verso 20. Você conhece os mandamentos? Ele, sim, eu conheço. Jesus cita alguns mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. 5 mandamentos. Como eu disse, falta um, o 10º mandamento, que é não cobiçarás. E o verso 21 vai nos mostrar mais um pouco a resposta daquele homem. Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Aquele homem não sabia que estava diante de alguém que conhecia o próprio coração humano. Aquele jovem não assumiu isso, mas o seu maior problema era o seu apego material. O problema aqui não é possuir coisas, mas é ser possuído pelas coisas. E Jesus, que sonda os corações, percebe que está diante de um homem possuído pela sua riqueza. De um homem que estava apegado a essas coisas. E que diante da possibilidade de se desvencilhar delas, é pego pela tristeza. Então, o que é preciso saber numa conversa com Jesus sobre necessidades? É preciso saber quão pecador se é. É preciso ainda saber o que de fato é o pecado. E o que significa guardar fielmente a lei. Aquele homem, não obstante, fosse um observador da lei. Fosse alguém que conhecesse a lei. Que tivesse decorado a lei. Era alguém que não sabia o que fazer com a lei. Porque qual é a utilidade da lei, meus irmãos? Essa é uma dúvida que ainda persiste em muitos corações, porque se afirma por aí que estamos no tempo da graça. Portanto, a lei é uma coisa do passado, a gente não precisa mais dela. Só que, obviamente, nós precisamos. Porque o propósito da lei é justamente revelar, é mostrar qual é o nosso pecado. E para aquele jovem, os 5 primeiros mandamentos citados por Jesus, constantes da segunda tábua, que traziam os mandamentos relacionados à nossa vida social, ele não via problema. Ele não via problema em respeitar pai e mãe, ele não via problema em não matar alguém, ele não via problema em não roubar. Mas se Jesus tivesse falado para ele, como falou de uma outra maneira sobre a cobiça, aí sim ele haveria de reconhecer qual era o seu problema. Porque a lei, ela tem 2 grandes propósitos: nos mostrar quem é Deus e nos mostrar quem é o nosso próximo e como nós devemos nos relacionar com ele. Portanto, o propósito da lei não é salvar, mas revelar o pecado que muitas vezes está arraigado no nosso coração. Ela é como um espelho. Jesus apresentou uma parte do espelho e o reflexo o agradou. Mas à medida que Jesus mostra o restante, ele começa a perceber que de fato ele ainda era um homem perdido em suas próprias vaidades, um homem ainda escravizado pelos seus próprios desejos. E Jesus aqui começa a mostrar uma segunda grande necessidade daquele homem, e também uma grande necessidade nossa, que é saber o quanto nós estamos enfermos. Aquele homem possuía um coração enfermo, um coração mais apegado às coisas do que ao Senhor. Porque quando o Senhor, seguindo a conversa, lhe dá uma orientação, respondendo a sua pergunta sobre o que era preciso fazer para ter a vida eterna, ele responde com tristeza. Ouvindo, Jesus lhe disse: uma coisa te falta ainda, vende tudo o que você tem
dê aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. Mas, ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Interessante, meus queridos, que todas as pessoas que puderam ter um momento de conversa com Jesus, saíram dessas conversas transformadas. Este foi o único que, depois de uma conversa com Jesus, sai arrasado. Ele chega esfuziante, ele chega praticamente se exaltando. Ele chega chamando Jesus de bom. Ele chega se dizendo um observador da lei. Ele chega disposto a receber o ensino que mudaria a sua vida. Mas quando este ensino finalmente lhe é dado, a tristeza o abate. Porque não obstante aquele homem soubesse aspectos da lei, conhecesse cada detalhe da lei, a sua compreensão quanto à lei era prejudicada. Onde estava a sua falha? Na aplicação da lei. Aquele homem tinha um problema que eu chamaria de déficit de atenção legal, DAL. Conhecia a lei, ouvia a lei, mas não sabia o que fazer com o que a lei dizia. Ele olha para a lei, ele decora a lei, ele memoriza a lei, mas na hora de aplicá-la, ele não sabe o que fazer com ela. O mesmo pode acontecer conosco. Podemos memorizar livros inteiros da palavra de Deus, mas se não soubermos o que fazer com estas informações, de nada adianta. E não estou desencorajando você a memorizar a palavra, faça-o se você puder. Mas é preciso que mais que isso, é preciso que nós saibamos aplicar, é preciso que nós nos submetamos aos seus ensinamentos, é preciso que nós entendamos o que o Senhor quer de nós, no momento em que Ele alcança o nosso coração pela sua palavra. Era o que faltava àquele jovem. Conhecia, mas não sabia o que fazer. E Cristo, que detecta o coração, sabe exatamente aonde está o problema. Por isso, Ele lhe faz um desafio, que para ele é como se fosse um desafio de morte. Percebamos, meus irmãos, que Jesus não está aqui instituindo, uma regra. Não. Mas Jesus está aqui procurando tratar um problema que estava presente no seu coração, que era a cobiça, que era o prazer nas coisas materiais. O problema não é, como já dissemos aqui, possuir coisas, mas ser possuídos por elas. Acreditar o nosso valor ao que temos, e não ao que nos tornamos a partir do conhecimento de Cristo Jesus. Por isso o Senhor lhe dá um desafio aqui, que envolve toda a lei. O amor a Deus, que seria a obediência. Se aquele homem de fato reconhecesse que Jesus era o Filho de Deus e, portanto, o próprio Deus, ele teria entendido que aquela é uma ordem direta da eternidade para ele, e ele teria obedecido. E se ele houvesse entendido o que a lei diz acerca dos irmãos, das pessoas que estão próximas a nós, ele também teria feito. Mas como ele não entendeu nada disso, foi algo pesado para ele. Jesus, portanto, ao testar o coração daquele homem, o leva a reconhecer o quanto de fato ele estava longe da eternidade, mais do que ele mesmo imaginava. Portanto, o que a lei precisa, deve e procura nos mostrar é que devemos fazer a coisa certa. E a coisa certa a se fazer é amar a Deus sobre tudo, e ao nosso próximo como a nós mesmos. Jesus resumiu assim a lei, e foi isso que Jesus propôs a ele. Quando Jesus lhe dá esse conselho de forma imperativa, vá, venda tudo o que você tem e entrega aos pobres, então venha e me siga, Jesus está dizendo isso: me ame acima de tudo, e ame as pessoas ao seu redor, ou seja, faça uso da sua riqueza de forma a que ela abençoe as pessoas que estão do seu lado.
A sua riqueza só tem servido para você mesmo. Comece a compartilhar, comece a abençoar a vida dos outros, é o que Jesus está ensinando para ele aqui. E consequentemente para nós. Porque sucesso que não se compartilha é fracasso. Ganho que não enriquece os que estão ao nosso redor é perda. Portanto, irmãos, é preciso que nós abandonemos a obstinação, o fascínio pelas posses, para que dependamos apenas de Deus. Dependência de Deus é um dos maiores desafios humanos, porque nos desgastamos até onde não podemos mais, para garantir a nossa vida. E nos orgulhamos disso. Falo como homem, e homens de verdade, homens responsáveis, são homens que se orgulham disso, que batem no peito, inflado, e dizem: eu cuido da minha família. E você, como homem, deve fazer isso. Mas não deve esquecer que é o Senhor quem te possibilita esse cuidado. O que te leva a reconhecer que é Ele quem cuida de você e da sua família. E que a responsabilidade que você assume é Ele mesmo quem te outorga. Mas que sejamos conscientes de que é o Senhor quem nos dá. Então, o que é preciso fazer? Reconhecer a oportunidade. Aquele homem perdeu a oportunidade, porque ele não reconheceu quem estava diante dele. Não venhamos a perder a oportunidade de entender o que o Senhor quer de nós. Estejamos atentos às suas orientações e à sua palavra, para que em todo o tempo estejamos sintonizados com a vontade do Senhor. Então, conversando com Jesus sobre as nossas necessidades, entendamos que é preciso ter conhecimento verdadeiro acerca de Deus. Nos lembremos ainda que é preciso saber que somos pecadores e que carecemos constantemente do auxílio, da orientação e da cura que vem do Senhor para os nossos males, para o nosso coração adoecido, a fim de que nós saibamos que é preciso fazer com tudo o que nós temos recebido da parte do Senhor, reconhecendo a oportunidade de adorá-lo em cada momento da nossa vida. Que ao conversarmos com Jesus, seja pela oração ou pela leitura constante da palavra do Senhor, estejamos plenificados da convicção de que Ele, de fato, é tudo o que nós necessitamos. Amém? Que Ele, o seu tudo, muito te abençoe, e que de nada você tenha falta, desde que você possua a fé no verdadeiro, que é Cristo Jesus. Vamos orar? Bendito Senhor e Salvador, nós te agradecemos e te louvamos pela oportunidade, Senhor, de nos reunirmos aqui na tua casa, refletirmos sobre a tua palavra e de juntos, como família, podermos, ó Deus, te agradecer, te louvar por tudo que o Senhor tem feito por nós. Ajuda-nos, Senhor, a reconhecer cada uma das nossas necessidades. E que de tudo que nós possamos ter, nada é mais importante do que a presença do Senhor em nós. Dá-nos, ó Pai, o verdadeiro conhecimento e o entendimento e capacidade necessários para que tudo o que viermos a fazer seja do Teu agrado e realizado para a glória do nome que é sobre todo nome, o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos nos colocar de pé, recebemos a bênção.
Que a graça de nosso Senhor, o Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, o nosso Pai, o Criador e mantenedor de todas as coisas, e o consolo, o encorajamento do Espírito Santo, sejam sobre todo o povo do Senhor, levando-o a caminhar por essa terra, cônscio de suas necessidades, mas regozijante por saber que Cristo Jesus, em sua multiforme graça, sana todas elas. Vivamos assim, agradecidos e louvando ao Senhor até o dia em que Ele mesmo há de vir, para nos levar à eternidade e ali com Ele adorar por todo sempre e pelos séculos dos séculos. Amém.